Olá, seja bem-vindo para mais uma videoaula. Por sinal, a última lição dessa série, desse curso, Como se tornar um cristão. Após esse curso, você está convidado a continuar. Existe um outro curso que é a continuação desse, que é sobre a igreja bíblica, porque uma vez que se torna um cristão, passa a fazer parte da igreja, né? E qual é essa igreja? Então nós vamos estudar em seguida o que a Bíblia ensina sobre a igreja que o cristão passa a fazer parte. Que igreja é essa? É esse o assunto da próxima série, Ser Simplesmente Cristão. Agora vamos para a última lição do curso, lição 7, que é exatamente também o mesmo tema, Ser Simplesmente um Cristão. Hoje em dia, estamos estudando, é possível ser só um cristão como era na época dos apóstolos. Embora vivamos numa grande difusão religiosa de muitas igrejas, muitos credos, mas nós podemos simplesmente ficar com a Bíblia e com Jesus. Não precisamos de mais nada. Então vamos lá. Chegamos à última lição do curso, na qual estudaremos como você pode receber de Deus a salvação e a vida eterna. Então, estudamos sobre o que é ser apenas um cristão, o que é um cristão. Vimos o maravilhoso Deus que o cristão passa a ganhar. Nós vimos sobre a Bíblia, né, que é autoridade para nós hoje. Estudamos sobre a justiça e a santidade de Deus, que nos levou à lição 6 sobre o Evangelho, que é o que Deus fez para que nós pudéssemos receber a graça, a salvação por conta dos pecados. Então, o que Deus fez nós vimos. Deus enviou Jesus, Jesus cumpriu sua missão com êxito, morreu numa cruz e ressuscitou, dando provas cabíveis de que ele era o Salvador, o caminho para chegar até Deus. Então, e nós? O que temos que fazer? Como aceita o Evangelho? Qual é a maneira bíblica correta de aceitar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos ver nessa lição. Então, já estudamos o que o Evangelho é, que é aquilo que Deus fez por nós. Então, ele providenciou tudo o que era necessário para que pudéssemos ser perdoados e ter a vida eterna. Mas somos pessoas com livre vontade, né? Você é livre, você faz o que você quiser, você decide. Deus não vai nos forçar a fazer nada que não queiramos fazer. Ele está apenas oferecendo, né, com amor e paciência, esse dom gratuito para todos nós. Então, nós temos duas escolhas: aceitá-lo ou rejeitá-lo. É você que vai tomar essa decisão. Lembre que aqui é aceitar ou rejeitar Jesus. Não estamos colocando nenhum credo, nenhuma doutrina, não estamos inventando aqui nenhuma religião ou denominação. A questão aqui é o Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, esse estudo deverá ajudá-lo a saber como receber o dom gratuito de Deus. Antes de continuar, queremos lhe elogiar por ter feito todas as lições desse curso. E depois de fazer essa lição, você vai receber um certificado que vai comprovar a sua participação, né, nesses estudos. E claro, né, nosso desejo principal é que você tenha sido motivado por meio dos estudos a crer em Jesus e obedecê-lo. Também queremos lhe dizer que você vai ter a oportunidade de fazer outros estudos, como eu já falei no início, né? E se você tiver interesse, é só indicar no lugar certo que nós vamos colocar essa opção. Mas agora, vamos ler atenciosamente a lição e saber realmente o que se deve fazer para se tornar um cristão. Bem, o primeiro passo para isso é fazer exatamente isso que você está fazendo, caso você ainda não seja um cristão. Ouvir cuidadosamente a mensagem das boas notícias. Então, convém lembrar que ninguém nasce cristão. Há um momento em que a pessoa descobre, pensa, descobre a fé e aí ela tem a opção de se tornar ou não cristão. Eu sei que no conceito aí do mundo, né, todo mundo é cristão, né? Eu creio em Deus, sou cristão, mas não é bem assim. Só crer em Deus não faz ninguém cristão. Nós estudamos isso na segunda lição. Ok, então o primeiro passo é ouvir. Existem várias maneiras de ouvir e cada um tem o seu resultado. Qual é a maneira que você está ouvindo? Vamos ver aqui. Por exemplo, eu chamo a minha filha e peço a que arrume o seu quarto. Ela pode ouvir todas as minhas palavras, mas não fazer coisa nenhuma. Ela também pode ouvir tudo, prometer fazer, mas também não fazer nada. Aliás, ela pode também ouvir tudo, prometer fazer, começar e não terminar. Por outro lado, ela pode ouvir, prometer fazer e realmente fazer toda a arrumação.
Qual a maneira de ouvir que você acha que agrada? Claro, você pediu para ela arrumar o quarto do início ao fim, né? Da mesma forma, também, existem várias maneiras de ouvir o Evangelho. E nós vamos ver aqui uma passagem muito clara sobre isso em Lucas, capítulo 8, 4 a 15, onde Jesus conta uma parábola muito conhecida, a parábola do semeador. Você talvez já tenha ouvido, eu acredito que sim, que ensina como uma pessoa pode ouvir o Evangelho de várias maneiras, né? Então vamos ver aqui um trecho dessa parábola. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos pássaros. Outras sementes caíram no lugar de muita pedra e, quando começaram a brotar, secaram, porque não havia umidade, não havia solo, né? Outra caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram, as abafaram, elas não puderam crescer. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Jesus disse ainda: quem quiser ouvir, que ouça. O que queria dizer essa parábola? Então, Jesus mesmo interpretou a parábola. Você pode ver Lucas 8, do 11 ao 15. Bem, disse que a semente representa a mensagem de Deus. As terras diferentes representam pessoas que recebem e ouvem a mensagem com atitudes diferentes. O solo à beira do caminho representa aquelas pessoas que ouvem a mensagem, mas não aplicam a mensagem às suas vidas. Aí o diabo vem e logo tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e sejam salvos. As terras que têm muitas pedras e espinhos são aqueles que ouvem a mensagem, recebem com alegria até são salvas, mas creem somente por algum tempo. Quando aparecem as tentações, as ilusões das riquezas dessa vida, né? Preocupações dessa vida, elas se deixam levar por elas e desistem da vida cristã. O que acontece? Bom, elas perdem tudo o que ganharam quando receberam o Evangelho. Existem muitas pessoas com essa atitude. E interessante é que elas saem, abandonam o caminho e ainda acham que continuam tudo bem, né? Mas isso é uma ilusão, não está tudo bem. Você abandonou, você saiu. Então eles colocam fora de suas vidas, de propósito, a mensagem que poderia lhes salvar. A única terra é chamada de terra boa, porque a semente brota, cresce e produz fruto. Quem são essas pessoas? São aquelas que tratam a mensagem como ela realmente é, ou seja, como a palavra de Deus que tem o poder para salvar. Essas pessoas têm 4 características indispensáveis para um que quer se tornar um cristão. Jesus falou deles, então veja aí, 4 características fundamentais para quem realmente quer seguir a Jesus. Ouve a mensagem, ponto 1. Ponto 2, ouve com um coração bom e honesto, que quer aprender. Ponto 3, guardam a mensagem. Ponto 4, continuam fiéis. Lucas 8,15. Então, para ser aceito por Deus, precisamos ouvir a mensagem, mas ouvir com o coração que está pronto para ser instruído. Um coração que está pronto para seguir. O coração bom e honesto é um coração humilde, isso é, que se submete a Deus com toda a sua força. Não é aquele que questiona, que duvida, que coloca dificuldades, né? Não, é um coração que quer seguir, ele quer se submeter. Ouvir com o desejo e a intenção de obedecer é um dos primeiros passos para se tornar simplesmente um cristão. Um bom exemplo são os cristãos que nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 2. Depois de ouvir a mensagem, capítulo 2, 14, 36, eles acreditaram e queriam saber o que deveriam fazer. Atos 2, 37, quando viram isso, tocou no coração deles e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Veja a pergunta que eles fizeram quando ouviram o Evangelho. O que a gente faz? O que precisamos fazer? Quando Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que sejam perdoados. Naquele mesmo dia, quase 3.000 se arrependeram e se batizaram. Eles tiveram o coração humilde que todos nós precisamos ter. Esse mesmo grupo serve para mostrar como devemos guardar e continuar naquilo que Deus nos ensina pelo Evangelho. Eles não apenas obedeceram, mas também, lemos em Atos capítulo 2, versículo 42, continuavam firmes no ensino dos apóstolos. Continuavam. Eles não entraram para depois sair, eles continuavam. Agora vamos tornar essa parábola viva por meio de uma avaliação pessoal.
qual dessas terras é você? Sim, você que agora aqui está me ouvindo, está assistindo esse vídeo. Que terra é você? Você já pensou nisso? Reflita com honestidade. Se a sua avaliação pessoal não classificou você como uma terra boa, mas você quer ser uma terra boa, então se alegre, você pode mudar a sua maneira de ouvir a mensagem de Deus. Bem, nessa lição estamos estudando a nossa parte para a aceitação do dom gratuito de salvação, que Deus quer dar a todos. Talvez alguém proteste, mas se é um dom gratuito, então não tenho que fazer nada. Olha, vamos esclarecer de uma vez por todas esse assunto. Pela lógica e pelo ensino da Bíblia, o pecador tem que fazer alguma coisa para receber esse dom gratuito de Deus. Não há nada que você possa fazer para ter a salvação, para produzir a salvação. Só quem podia fazer isso é Deus e Ele fez. Agora, para receber esse dom gratuito, isso sim, você precisa fazer alguma coisa. Vamos dar um exemplo aqui. Pela lógica, eu posso dar um presente no seu aniversário, mas se você não receber, não vai aproveitar nem nada. Por exemplo, vamos dizer que você está precisando muito de uma bicicleta para poder fazer uma caminhada, fazer um exercício pela manhã. E aí eu compro a bicicleta para você, mas ela chega numa caixa. Entra lá na sua casa, fica lá. Você nunca abre, você nunca usa. Então, você não recebeu o meu presente. Não vai ter proveito nenhum em sua vida. Então, algumas pessoas também, elas não aproveitam o Evangelho. Não irá fazer nenhum efeito na vida delas. Só ouvir e não fazer nada não é a fé verdadeira que Deus procura. Se eu comprar ele e der um presente, eu não vou pedir que você me pague por ele. Só que você receba. E quando você o recebe, não seria certo pensar que com esse ato você pagou ou fez alguma coisa para merecer o presente. É um presente 100% de graça, recebendo ou não. O mesmo se aplica à salvação. O ato de recebê-la, através de arrependimento, batismo, pela fé, não anula o fato de que a salvação é um dom gratuito de Deus. Como nós lemos em Romanos, capítulo 3, versículo 24, pela graça sois salvos. E temos aqui o trecho de Romanos, eu quero ler essa passagem aqui com vocês. Romanos, capítulo 3, versículo 24. Vai dizer assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Exatamente. A redenção ela foi feita por Deus. Nós não podemos produzir essa redenção. Nós só temos que recebê-la ou não. E nós nunca devemos pensar que a obediência a Deus é algo que o torna nosso devedor. É o contrário, nada disso. Ele não nos deve nada. Nós é que somos devedores. Quem pensa que o ato de receber a salvação é uma obra que nos faz merecer a salvação, está completamente errado e não entende a graça de Deus. A salvação é recebida, não é merecida. Ninguém merece. Aquela pessoa é tão boa, dedicada, ela merece. Não, ninguém merece. Todos somos falhos, todos pecaram. Romanos 3, 23, todos pecaram. Muito bem. A Bíblia ensina claramente que temos que receber o Evangelho, mas agora preste bem atenção aqui nesse ponto. Receber da maneira que Jesus prescreveu. Isso é muito importante. Lembra aquele exemplo que eu dei? Você vai para um médico, ele passa um remédio, ele passa a prescrição, como você deve tomar o remédio. Você tem que seguir, obedecer. Ele é o médico, ele sabe do que está falando. Se você não obedece, o remédio não vai fazer efeito nenhum. Se ele diz que o remédio é para ser tomado antes da refeição, você toma depois, não adianta. Se ele diz que o remédio tem que ser tomado de manhã, você toma à noite, também não adianta. Então, tem que ser seguido, obedecido a prescrição. Então, para receber o Evangelho, Jesus também nos diz o que temos que fazer. Então, algumas igrejas e religiões, infelizmente, ensinam coisas diferentes. Elas alteram essa simples receita que nós vemos na Bíblia. Então, tem que ser da maneira como Jesus prescreveu. Senão, nós não receberemos o presente dele, a salvação, morrendo em nossos pecados. Na verdade, a nossa obediência ao Evangelho leva à purificação dos nossos pecados pela fé em Cristo Jesus. Pedro escreveu: vocês já se purificaram pela obediência à verdade. Pedro, 1 Pedro 22, se referindo a pessoas que já tinham se convertido. Ele continuou explicando: pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, como filhos de um Pai que é imortal. Essa é a palavra que as boas notícias do Evangelho trouxeram para vocês. 1 Pedro 1, 23 e 25. Então concluímos
que a salvação é um dom gratuito de Deus, Ele está oferecendo, Ele fez tudo, está tudo pronto, e que é recebida pela obediência ao Evangelho. Agora vamos abrir a Bíblia para saber qual a verdade que eles obedeceram e que nós temos que também obedecer para sermos salvos. Bem, nós vimos que primeiro tem que ouvir, e depois que ouvir. Então, em primeiro lugar, Deus exige que confiemos em Cristo. Ele quer que nós tenhamos a certeza completa de que Jesus pode nos salvar. Deus aceita os homens por meio da fé que eles têm em Jesus Cristo. Deus apresentou Cristo como sacrifício para que, por sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio para os homens receberem o perdão dos pecados pela fé nele. Romanos 3, 22 e 25. Essa fé deve estar somente na pessoa de Jesus e não numa religião ou doutrina humana. Cuidado para não confundir as coisas. A fé é em Jesus Cristo. Não é numa religião nem doutrina humana. Quem salva é Jesus. É quem Jesus é e o que ele fez que deve criar essa confiança nele. Por isso, essa fé não é cega, não é um pulo na escuridão. Nós devemos ter fé por causa do seu caráter, milagres e ressurreição. E as inúmeras evidências bíblicas, históricas, arqueológicas que comprovam que tudo isso é verdade. A sua justiça, mansidão, bondade e pureza nos convidam a confiar neles. E você tem que confiar em Jesus de tal maneira de você não depender de provas externas. É uma fé nele. É verdade, Jesus é o caminho, eu creio nele. Eu não vi Jesus, mas eu creio. Os milagres nos dão mais razão para isso. Ele acalmou a tempestade, curou doentes, ressuscitou mortos, e tudo isso está registrado na Bíblia. Nós lemos, nós cremos. Esses acontecimentos mostram que ele pode acalmar a tempestade da sua vida, curar sua alma da contaminação do pecado e ressuscitar o seu corpo mortal quando ele vier, caso lá já tenhamos partido, não é, desse mundo. A ressurreição dele prova de fato que ele venceu o pecado e a morte. Tudo isso torna nele algo bem concreto, né? Torna essa fé nele algo bem concreto e racional. João, né? Evangelho de João. Mas antes temos aqui Romanos capítulo 1, versículo 4. Como já estamos aqui em Romanos, vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Temos também Atos capítulo 2, versículo 22, que diz: Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vocês mesmos sabem. Então veja aqui que o apóstolo Pedro, pregando aqui, nele cita que eles sabiam tudo que Jesus tinha feito, tudo que Jesus tinha realizado. E temos aqui também o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 2, que diz: Falando sobre Nicodemos, veja, esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, pelos sinais, pela obra de Jesus, muitos sabiam, todos souberam, nós sabemos que ele é o Filho de Deus. Então, ele exige a nossa confiança, mas só depois de nos ter dado bastante razão para crer nele. Essa fé ou confiança não pode ser algo superficial, que envolve apenas uma aceitação mental da pessoa dele, né? Mas tem que se estender até as profundidades do coração, gerando obediência sincera a ele. Tiago reprovou a fé superficial, dizendo: se não vier acompanhada de ação, de obras, por si só está morta. A fé sem obras, a fé sem boas ações, não vale nada. Sua fé se torna perfeita por meio das suas ações. Tiago 2, então, tem que ser uma fé prática, né? Uma ação que a fé sincera provoca é o arrependimento. O arrependimento é necessário para se tornar um cristão. Jesus mesmo disse:
Eu afirmo que todos vocês, se não se arrependerem dos seus pecados, vão morrer. Lucas 13:3. Você pode ver também Atos capítulo 17, 30 e 31, que Deus diz que Deus determinou um dia para que todos se arrependam. Mas o que é arrependimento? Arrependimento envolve principalmente 3 ideias. Primeiro, parar de praticar o pecado. Segundo, voltar-se para Deus. E terceiro, seguir o caminho de Jesus. Alguns pensam que arrependimento é tristeza, mas não é. Sabe por quê? Porque muitos ficam tristes, até choram por causa do pecado, mas não deixam a prática do erro e não começam a seguir a Jesus. Então, esse arrependimento não levou a lugar nenhum. Pedro então deu esse conselho: arrependam-se, mudem de vida e voltem para Deus, para que Ele perdoe os pecados de vocês. Atos 3:19. Muito bem, nós já vimos a fé e nós vimos o arrependimento. Qual o próximo passo? Além de arrependimento, a fé verdadeira leva o pecador a ser batizado para a remissão dos seus pecados. Essa obediência a Jesus não é uma opção, mas é um mandamento. O batismo é essencial para uma pessoa se tornar um cristão e receber o perdão dos seus pecados. Jesus falou: vão pelo mundo e anunciem as boas notícias do Evangelho a toda a gente. Quem crê e for batizado será salvo. Então não se engane achando que creu, já foi salvo, se ainda não foi batizado. Se assim fosse, Jesus teria dito: quem crê será salvo e depois será batizado. Não. Ele diz que quem crê e for batizado é que será salvo. Então, se ainda não foi batizado, ainda não foi salvo. É necessário explicar bem o que a Bíblia diz sobre batismo, porque as religiões ensinam de forma bem diferente. Nós não estamos querendo fazer de você um membro de outra denominação. Nós estamos simplesmente estudando o que a Bíblia diz para que você possa se tornar apenas um cristão. Então vamos lá, falando sobre o batismo. Qual é o batismo ensinado por Jesus? Bem, é algo muito simples. É o ato de ser mergulhado, sepultado, enterrado e imergido em água, em nome dele, para receber o perdão dos pecados. E isso tem que ser feito pela fé, né? Então, despejar ou aspergir um pouco de água, isso não é batismo que Jesus ensinou. A importância de ser mergulhado na água é devido até ao significado do batismo. No batismo, o pecador pela fé está sendo unido com Cristo para participar da morte dele. O velho homem pecaminoso é crucificado morto com Cristo, é enterrado nas águas para que o novo homem perdoado e purificado seja ressuscitado da água para viver uma nova vida. Então no batismo, Cristo nos purifica e salva, se tivermos confiança nele para fazer isso. Paulo escreveu: com certeza vocês sabem que quando foram batizados em união com Jesus Cristo, também foram batizados em união com a sua morte. Assim, pelo nosso batismo, fomos enterrados com ele e participamos da sua morte. E isso para que, como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim nós vivamos uma nova vida. Então, o batismo é o mergulho nas águas, simbolizando o sepultamento e a ressurreição com Cristo. Em outro lugar, Paulo falou que somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, fé e batismo estão intimamente ligados. Eu tenho que ser batizado pela fé, e a fé tem que me levar ao batismo. E aí eu me torno parte de Cristo e me revisto de Cristo. É isso que está falando em Gálatas. Então, quem pela fé se batiza, tem a pureza de Cristo, cobrindo como uma roupa. Assim, quando Deus olhar para nós, Ele não vê os nossos erros do passado. Ele vê a vida pura de Jesus. Então, note mais uma vez a ligação entre fé, batismo e salvação. Você pode ler também Colossenses capítulo 2, 10 a 12, e vai estar confirmando isso que estamos falando. Eu sei que alguns vão reclamar, vão discutir: mas as igrejas não ensinam assim, eu não aprendi assim, né? A maioria delas não acha que o batismo é essencial, é exigido para ser salvo. E não acha que é essencial ter fé, no caso do batismo de criança, ou ser mergulhado em água. Bem, batismo para algumas pessoas é só uma maneira de entrar em uma denominação ou mostrar ao mundo que você já foi salvo e agora você obedeceu a Cristo sendo batizado, né? Veja, nós não vamos discutir, a discussão não é conosco, é com Jesus. Foi Ele que falou. Pense bem, as últimas palavras de Jesus aos apóstolos, antes de subir ao céu, foram: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Foi Jesus que falou isso aqui, né?
Então nós temos simplesmente aceitar e seguir. Alguns dias depois, os apóstolos começaram a pregar o evangelho. Quando o povo creu e perguntou o que deveriam fazer, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que sejam perdoados. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Temos também o exemplo de Filipe. Mais tarde foi a Samaria, pregou o evangelho lá. Os samaritanos acreditaram na mensagem de Filipe com respeito às boas notícias do reino de Deus e foram batizados em nome de Jesus Cristo, homens como mulheres. Depois, caminhando no lugar pouco habitado, Filipe compartilhou com um funcionário da Etiópia, que também creu. Chegaram ao lugar onde havia água, aí o funcionário mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou. Bem, a gente poderia continuar, mas não é mais necessário. Está muito claro, né? Você já pode ver com clareza que no Novo Testamento, todos que obedeceram ao Evangelho foi pela fé, arrependimento e batismo. Não seja enganado pelos homens, obedeça a Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para te salvar? Está pronto para se arrepender e seguir a Jesus? Então, se as respostas são afirmativas, não demore nem um dia. Se levante e seja batizado, como nós estudamos na Bíblia, com plena fé em Jesus, para receber o perdão de todos os seus pecados. Assim você será apenas o que? Um cristão, um filho de Deus. Muito bem, parabéns por ter completado essa série de estudos. Em seguida nós vamos colocar o exercício, né? Vamos ter também a videoaula, o exercício, a lição, certo? E que esse aprendizado, sendo você já um cristão, que tenha inspirado você a continuar firme e passe esse estudo para outras pessoas. E se ainda não é um cristão, pense bem, né? Jesus está chamando, Jesus está convidando a todos. Após, nós vamos dar a oportunidade de poder continuar os estudos, estudando agora sobre qual é a igreja do cristão, né? Quando você entra em Cristo pela fé, pelo arrependimento, pelo batismo, você nasce no reino de Deus, na igreja. Mas que igreja? Esse é o nosso próximo curso. Você está convidado a fazer. Que Deus te abençoe.